Nossa primeira parada nos leva à China em 1556. Imagina só, é madrugada, 23 de janeiro, e as pessoas estão em suas casas na província de Shanxi, sem fazer ideia da tragédia que está por vir. De repente, bum! A terra começa a tremer com uma violência absurda. Estamos falando do terremoto de Shanxi, o mais mortal da história em número de vítimas. A magnitude estima-se que tenha sido 8.0 na escala Richter. E o que tornou esse terremoto ainda mais devastador? Os deslizamentos de terra que vieram depois, como um combo da destruição. As casas da época, muitas delas cavadas nas encostas das montanhas, simplesmente viraram pó, soterrando milhares de pessoas. Acredita-se que 830 mil pessoas tenham morrido nesse desastre. É muita gente, né? Esse evento nos dá um choque de realidade. Vivemos em um planeta que não para de se mexer, e a fúria da natureza pode ser implacável como um bicho selvagem. Mas o terremoto de Shanxi também deixou uma lição importante. A gente precisa se preparar para quando esses eventos acontecerem de novo. Agora vamos trocar de cenário e viajar para a Indonésia, em 1815. Preparem-se para conhecer o Monte Tambora, um vulcão que resolveu dar um show de fúria em um dos maiores desastres vulcânicos da história. A explosão foi tão poderosa, mas tão poderosa, que foi ouvida a mais de 2.000 quilômetros de distância. É como se você ouvisse um estrondo lá do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. E não para por aí. A erupção lançou uma quantidade absurda de cinzas e gases na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e causando um efeito devastador no clima global. Foi tão intenso que o ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram no mundo todo. As plantações foram arruinadas pela falta de luz solar e por geadas que vieram fora de época. Resultado: a fome se espalhou por vários países. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas morreram diretamente por causa da erupção e dos seus efeitos colaterais, como a fome e as doenças. O Monte Tambora é um exemplo assustador de como a natureza pode dar um tapa na cara do mundo inteiro, impactando a vida de milhões de pessoas, mesmo aquelas que estavam longe da erupção. Capítulo 3. O tsunami no Oceano Índico, ondas gigantes e a união global. Em 26 de dezembro de 2004, o mundo parou para assistir, em choque, a um dos desastres naturais mais devastadores das últimas décadas: o tsunami no Oceano Índico. O que desencadeou essa tragédia? Um terremoto submarino colossal, com magnitude entre 9.1 e 9.3, que aconteceu na costa da Indonésia. A energia liberada pelo terremoto foi tão intensa que formou ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura. É como se um prédio de 10 andares tivesse vindo abaixo, só que de água. Essas ondas cruzaram o oceano em uma velocidade assustadora, atingindo países como a Indonésia, a Tailândia, a Índia, o Sri Lanka e muitos outros. As cenas de destruição eram dignas de filme catástrofe. Cidades inteiras viraram ruínas. Milhares de pessoas foram levadas pelas águas furiosas, e o número de mortos passou de 230 mil. O tsunami de 2004 escancarou a força implacável da natureza, mas também mostrou a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos unir para ajudar uns aos outros. Em meio à tragédia, o mundo se uniu em um esforço humanitário nunca visto antes. Capítulo 4. O furacão Katrina. A fúria do vento e a fragilidade de uma cidade. Em agosto de 2005, os Estados Unidos encararam a fúria do furacão Katrina, um dos desastres naturais mais devastadores da história. Com ventos de 280 km por hora, o Katrina atingiu Nova Orleans, uma cidade vulnerável a enchentes. Os diques não aguentaram, e Nova Orleans se transformou em um cenário de caos e destruição. O Katrina deixou cerca de 1.800 mortos e bilhões de dólares em prejuízos. Capítulo 5. O terremoto e tsunami de Tohoku. Quando a terra tremeu, o mar rugiu e a tecnologia falhou.
Em 11 de março de 2011, o Japão enfrentou um desafio colossal, o terremoto e tsunami de Tohoku. Tudo começou com um tremor de magnitude 9.0, um dos mais poderosos já registrados. O terremoto gerou um tsunami devastador, com ondas de até 40 metros. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. Casas, carros, tudo levado pelas águas. E também provocou um dos acidentes nucleares mais graves da história, na usina de Fukushima. E aí, pessoal, deu para sentir o drama desses eventos históricos? A gente viu nesse vídeo como a fúria da natureza pode ser implacável, abalando civilizações e deixando marcas profundas na história da humanidade. Mas esses eventos, por mais trágicos que sejam, também nos ensinam muito sobre resiliência, sobre a capacidade de se adaptar e superar as adversidades. Cada terremoto, cada erupção vulcânica, cada tsunami é um lembrete da força da natureza e da nossa própria fragilidade. E aí, qual desses desastres te impactou mais? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente se vê na próxima aventura.